Há aproximadamente 2 meses, uma pessoa que está inscrita no meu canal perguntou se eu iria falar sobre o sábado no canal, porque eu devo ter feito um vídeo na época falando sobre a lei de Deus. Eu não mencionei o sábado, foi um estudo geral, e então eu separei 2 datas para falar sobre o sábado, 2 vídeos, esse e o próximo. E como o assunto é muito grande, muitas coisas para falar, muitos textos, eu separei apenas alguns e quero levá-los a meditar. Não separei muitos textos porque eu quero gastar mais tempo com esses textos aqui que eu separei. E essa é até uma dica que eu quero deixar. Quando você for estudar a Bíblia, principalmente um assunto assim doutrinário, né? Você deve gastar bastante tempo em um verso específico. Estuda bem, quando você entender bem esse verso, aí você vai para o outro verso. E assim por diante. Porque eu já percebi muitas vezes, eu falei para vocês que eu já debati a Bíblia com pessoas de outras denominações, as mais diversas denominações, e eu vejo que eles são estudantes apressados, né? Eles não têm um conhecimento profundo e aquilo que eles falam não faz sentido, né? E aí, o que acontece? Quando nós falamos algo profundo, que foi muito estudado, eles nem ouvem, eles não têm paciência, eles fazem coisas assim que chegam até a zombar da gente, né? Zombar até da palavra de Deus, eles acabam zombando e nem percebem. Um problema sério que eu tenho encontrado, eu mesmo tenho encontrado já no canal, que nem existe há tanto tempo, é que tem pessoas que elas podem ouvir a verdade, não entra no ouvido delas, elas não querem saber, elas querem acreditar naquilo que elas acham que é certo, entendeu? Elas acham que aquilo é certo e acabou. E por favor, não me acuse de ser assim, porque eu não sou. Eu estou defendendo a palavra de Deus. Eu não estou aqui falando da minha palavra, da minha opinião. Não é isso? Tanto é que eu, como eu já disse, eu já deixei uma igreja para seguir outro caminho. Se fosse assim, eu ainda seria católico até hoje. Se eu fosse, não, é a igreja católica que é o certo, é bom adorar imagens, e a idolatria e acreditar em tradições humanas, não, isso é certo, sim. Eu estaria lá até hoje. Se eu não, mas quando eu defrontei, eu pus cara a cara a palavra de Deus e o que a Igreja Católica ensina, não tinha mais como eu ser católico. Não tem como ser católico e seguir a Bíblia. Me desculpem. Se você não gosta de ouvir isso, não fique ofendido. Vá pesquisar. Faça um favor a você mesmo. A tua salvação, a tua espiritualidade, a salvação da tua família. Ok? Existem coisas que a Bíblia fala sobre a Igreja Católica que eu nem sequer falei. Uma hora eu vou falar. Eu estou esperando as pessoas que me acompanham aqui amadurecerem no conhecimento, para depois elas ouvirem o que a profecia, o que Apocalipse fala sobre a Igreja Católica. Ok? E é inquestionável. Não tem como você falar, é uma interpretação sua. Não tem como você falar que é interpretação minha, porque é escancarado. Embora seja em forma simbólica o que está ali, escancarado, aquilo não se aplica a nenhuma outra igreja, né? Mas enfim, o sábado. Eu quero começar pelo começo. O primeiro texto da Bíblia que fala sobre o sábado encontra-se em Gênesis, capítulo 2 e o verso 3. E ali diz que Deus descansou, ele abençoou e ele santificou o sábado. Quando a gente fala isso, para as pessoas que leem a Bíblia e não aceitam o sábado, eles fogem desse texto na hora e falam, não, mas olha aqui o que Paulo falou. Aí eu falo, Paulo? Como assim Paulo? Paulo veio mais de 2000 anos depois desse texto.
Você já deu um salto assim? Do Éden, antes do pecado? Você já pulou lá para Paulo? No caso, até antes era Saulo, né? Gente, esse texto é o primeiro. Você não pode abandonar esse texto porque ele é o fundamento. Ele é o fundamento. Se o que você falar depois sobre esse assunto derrubar o fundamento, o problema está com você. Você está errado, você está enganado. Lembra que eu falo? Se você começa a assistir um filme pela metade, a partir da metade, você provavelmente vai tirar umas conclusões bem erradas. Tem que ver desde o começo, saber o que cada personagem sobre o que cada personagem está buscando, etc. Então, qual é o fundamento do sábado? É esse texto. Deus descansou, isso é um tema que nós podemos ver outro dia, mas Deus, quero ficar nessas partes, duas, abençoou e santificou. Agora eu falo para você, o que Deus abençoou é uma bênção ou é uma maldição? Muitos falam que o sábado é uma maldição. Já ouvi. Interpretação errada, contrariando o que está sendo falado ali. Se aqui diz que Deus abençoou o sábado, você não pode falar o contrário, porque isso é o fundamento. Se você achar um texto que aparentemente diga ao contrário disso, a tua interpretação é que está errada. A Bíblia não se contradiz. E depois fala que Deus santificou o sábado. Isso ainda então é um tema maior ainda. Mas olha, Deus, quando ele abençoa, ele não vai lá e vou tirar a bênção de volta agora. Né? Eu gosto de um texto do apóstolo Paulo que ele fala assim: os dons de Deus são sem arrependimento. Veja, Lúcifer era um anjo poderosíssimo quando ele estava ao serviço de Deus. E hoje? Ele continua sendo. Deus não retirou o poder dele. Deus deu, ele usou mal, está usando mal e ele vai pagar por isso. Mas não foi retirado dele. Uma cantora, para mim, a maior de todos os tempos, na minha opinião, aí não é da Bíblia, Whitney Houston, para mim, foi a maior cantora que já existiu. E aquela mulher fazia com a voz dela é impressionante. Ela começou cantando na igreja dela, depois ela abandonou, começou a usar bebida alcoólica, virou alcoólatra, muitas drogas, morreu de overdose, enfim. Mas Deus nunca tirou o dom que ele deu para ela. O talento que ele deu para ela nunca foi retirado. Ela vai dar conta nos dias do juízo da forma como ela usou? Vai. Então o sábado foi abençoado. Quem é que tem o poder para tirar essa bênção do sábado? E lembre-se, o sábado não é uma pessoa, né? Você não pode falar que o sábado... mas o sábado pecou depois. Não. Lúcifer pecou. Foi abençoado e pecou. O sábado, ele faz parte da lei de Deus. E como nós falamos aqui, a lei de Deus representa o caráter de Deus. Isso é uma outra coisa. Vamos deixar talvez para o segundo vídeo, se der tempo. O segundo texto que eu quero examinar com vocês, infelizmente o tempo é muito curto, seria Êxodo, capítulo 16. Há pessoas que dizem assim, mas o sábado ele só foi dado lá no Monte Sinai. Não. Antes do Monte Sinai, o maná, e todos sabem, o maná caía de domingo a sexta, no sábado não caía. Era um dia especial, e Deus queria mostrar para o povo que esse dia era especial. Antes dele dar a lei, eles já sabiam. Eles já conheciam o sábado, não era novidade. Eles não conseguiam guardar o sábado porque eles estavam como escravos no Egito. Mas eles sabiam da santidade do sábado, da bênção que era o sábado. A bênção, ela é um presente. Agora, você acha sábio e inteligente
recusar um presente de Deus? Você acha que Deus fica feliz quando Ele te dá um presente e você não aceita? Então, pense bem, vá devagar em cada texto, considere alguns textos que você ainda não considerou de maneira correta. Muitas pessoas, quando vão falar desse assunto, eu já vi, elas pegam um livro que alguém da igreja dela escreveu e aí fala assim, tem 20 razões porque eu não guardo sábado, depois isso aumentou para 30, se não me falha a memória, 30 razões porque eu não guardo sábado. Aí você vê os textos bíblicos que a pessoa põe, não tem absolutamente nada a ver com sábado. Nem tem a palavra sábado, para vocês terem uma ideia. Mas aí a pessoa começa fazendo um estudo negativo do sábado, ela vai ser enganada, vai ser muito difícil. Se ela pegar só o texto puro, sem comentários, ela mesma estudar, com oração, ela vai entender. Se ela for sincera, ela vai entender. O que nós não podemos é apresentar para Deus a verdade do jeito que nós queremos que seja. Tem pessoas que não querem que o sábado seja o dia do Senhor. Não, elas não querem. Não adianta você mostrar, você mostra, elas zombam de você. Elas vivem, não, isso é a lei de Moisés, isso acabou. E falam frases assim que não têm o mínimo sentido. Não pode contrariar o fundamento. Qual é o fundamento? O sábado foi abençoado e santificado lá no Éden. Vamos continuar. Êxodo capítulo 20, 8 a 11, o mandamento. O mandamento mais longo de toda a lei, se você nunca percebeu. O mandamento que tem mais palavras e, obviamente, mais letras é o quarto mandamento. Você acha que isso foi acidental? Por que Deus colocou esse mandamento maior de todos ali? Um é não matarás, não adulterarás. Rápido, né? A sábado, não. Lembra-te do dia do sábado. Por que lembra-te? Deus sabia que o sábado ia ser esquecido? Aquilo que Deus diz para nos lembrarmos, devemos nós esquecer, deixar para lá? Deus não estava inspirado quando ele falou, lembra-te do dia do sábado? Você sabe que na lei de Deus, o único mandamento, os 10 mandamentos, o único mandamento que mostra quem é o autor dessa lei é o quarto. Você sabia disso? Porque é o único mandamento que diz quem é esse Deus. Porque não terás outros deuses diante de mim, podia ser até o faraó falando. Não pode ter outros deuses diante de mim. Bom, ali fala assim, eu criei os céus e a terra. Ali está falando do Deus Criador. Né? E aí, é um texto que eu não anotei, Deuteronômio 5, Deus repete a lei e ele fala do sábado de novo. Você não acha que se ele tivesse arrependido com respeito ao sábado, agora não seria um bom momento para ele retirar o sábado? Você sabe que do Éden até o Sinai são aproximadamente 2000 e poucos anos. Sabe disso? Seria uma ótima hora para deixar esse assunto do sábado para lá. Ficou lá no Éden. Ou então depois do Sinai, aí vai em Deuteronômio, fala do sábado de novo. E veja, Deus não somente falou, ele escreveu com o próprio dedo. Com o próprio dedo, mesmo nas leis humanas, se você assinar um documento e depois você querer anular o documento com as suas palavras, não adianta. O juiz vai falar, não, você assinou, o que você fala é inferior ao que você assinou. Então, Deus, a Bíblia toda foi inspirada pelo Espírito Santo, mas os 10 mandamentos, Deus não inspirou ninguém, ele escreveu com o próprio dedo. É a única parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Inclusive, o quê? O sábado. Você tem coragem de apagar o que Deus escreveu com o seu próprio dedo? E não diga que eu estou forçando, porque você sabe, isso está na Bíblia. Deus escreveu com o próprio dedo. E depois, a lei foi colocada dentro da arca. E se alguém ousasse encostar na arca, a
pessoa seria fulminada, porque a santidade da lei de Deus exigia tremendo respeito. Você vê, Deus deu a lei no Sinai, tinha trovões, se ouvia a trombeta dos anjos, ficou uma escuridão enorme lá no cume do monte, e Deus começou a falar com Moisés, e o povo ouviu, e estremecendo tudo, e todo mundo morrendo de medo da presença de Deus ali, quando ele veio dar a lei. E na hora de abolir, como alguns falam, chama Paulo aí e fala para ele abolir a lei. Você percebe que não faz sentido? Deus diz que ele, Malaquias 3:6, eu, Jeová, não mudo. Deus não muda. O que ele estabeleceu é para sempre. Os mandamentos de Deus são para sempre. O maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, fala sobre a lei de Deus. É acidental? Foi por acaso? Não desrespeite a lei de Deus. E eu vou encerrar, tinha muitas coisas para falar, mas o tempo já avançou muito dentro daquilo que eu queria falar. Paulo diz assim, o mandamento é santo, justo e bom. A lei é santa, justa e boa. Então, não tem por que abandonar a lei de Deus. Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que medita na lei de dia e de noite. Bem-aventurado, não falou mal. Bem-aventurado, hoje a gente usa muito a palavra bem, isso quer dizer abençoado. Abençoado quem medita na lei de dia e de noite. Eu vou encerrando por aqui esse vídeo. Espero, assista o vídeo amanhã. Eu estou implorando para você. Assista o vídeo amanhã, vamos falar mais sobre o sábado. Quero levá-los a pensar melhor sobre o assunto e que Deus, o Espírito Santo, fale ao seu coração, porque esse é um dos mandamentos da lei de Deus. Ele é importante. Ele não pode ser desprezado como nenhum outro mandamento pode ser desprezado. Tiago diz que quem transgride um mandamento de Deus, transgride todos. Uma hora nós vamos falar sobre isso também. Não vai ser agora. Não há tempo. Porque o próximo vídeo falaremos sobre o sábado, então não perca. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar lá. Responderemos assim que possível. E eu só não quero entrar em debate, como eu disse, porque até de forma escrita é muito ruim. Quem sabe a gente pode fazer um debate um dia ao vivo, se vocês quiserem, se for importante. Eu não gosto disso, eu não acho ele necessário, mas às vezes as pessoas querem, porque elas, já aconteceu comigo, elas pensam que a gente está com medo da verdade, mas nós não temos medo da verdade porque estamos defendendo a verdade. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.